E hoje é terça-feira, dia da gente receber aqui no estúdio o economista Antônio Carlos Frachelli. Obrigado pela presença mais uma vez. Muitos assuntos, né, que tu vens aí abordando no teu blog e que a gente pode ampliar um pouco aqui agora sobre, por exemplo, a reforma trabalhista. Nós temos aí uma reforma que já entrou em vigor em novembro, mas agora nós estamos numa fase de ajustes. Isso pode ser considerado um retrocesso? Isso pode ser analisado aí do ponto de vista da economia. A ideia do governo era colocar em prática uma agenda que ele havia proposto. Ela foi aprovada em 7 de julho. Né? Aprovada em julho, ela foi, digamos assim, foi colocada em prática dia 11 de novembro. 3 dias depois entrou o ajuste que te referes, que são termos acordados entre o presidente Temer e o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Por quê? Porque eles não queriam fazer mudanças na reforma que tivesse que voltar à Câmara. Então eles acertaram, vamos fazer a medida provisória 408, e através dela nós vamos fazer alguns acertos. No momento que isso avançou e se imaginava que era uma questão tácita, surgiu a figura do relator do PSDB do Rio Grande do Norte, o deputado Marinho, que não concorda com esse acerto prévio. E a partir daí o processo na semana voltou a ser uma questão da pauta do Congresso em Brasília. E isso pode haver, então, um retrocesso pelas intenções iniciais do governo? Sim, porque aí está a questão do tipo do trabalho, está aí a questão das contribuições sindicais, tem muitos assuntos que já foram discutidos, que eles não querem voltar a colocar no ponto zero, né? Já que a medida, digamos, faz um ajuste apenas. Mas ela pode levar a uma nova discussão no momento que o relator não concorda com ela. Bom, nós estamos aí com a segunda semana do ano. Como é que as coisas estão se encaminhando pelas nossos referenciais, por exemplo, a questão de inflação, questão de juros, qual a expectativa a partir de agora? Bem, um tema que surgiu de novo, né, nessa semana, eu percebi de sexta para cá, foram 3, 4 dias com alguma frequência, essa discussão em termos de os novos conservadores, né, os populistas, cada um propondo que é preciso ou não avançar com as reformas, que é preciso ou não controlar o gasto público. Então, esse assunto voltou. E no meio desse processo está aí a questão também da inflação e dos juros. Por quê? Porque no momento atual o juro é a bandeira do governo. Então o governo baixou o juro a 7%, a taxa Selic, reduziu a inflação e isso aí inclusive que faz dar suporte para o Henrique Meirelles se proponha como candidato. Só que a população ainda não assimilou essa queda da inflação. Houve uma ida no Jornal do Globo de ontem, eu percebi o Henrique Meirelles indo em contato com o público, perguntando, né, se a inflação caiu, o que o pessoal está achando. E o pessoal respondeu que não, que os preços continuam altos, né? Então, há uma queda na inflação, mas a população ainda não captou essa ideia. Só que essa queda na inflação foi acompanhada pela queda dos juros. E no momento que há uma queda dos juros, automaticamente isso começa a mudar o perfil do investidor. Investidor acostumado com renda fixa, com carteira de poupança, de repente ele está disposto a correr mais risco. Então, tudo isso a gente percebe na conjuntura atual. E na intenção de poupar, de enfrentar o déficit fiscal, também nós tivemos aí um aumento no valor do salário mínimo menor, né? Já há muitos anos que não se verificava um reajuste tão pequeno. Mas mesmo assim, né, as contas públicas estão desequilibradas. Eles conseguiram o governo conseguiu cumprir os 159 milhões de reais de déficit primário em 2017, mas ele tem que repetir em 2018. E falta recurso para isso. Inclusive, por essa razão, voltou a se discutir a regra de ouro. O governo estava pretendendo liberar gastos de consumo a partir de operações de crédito, né? E isso não é permitido pela lei de responsabilidade fiscal. Então nós tivemos aí um conflito na posição do Meirelles, a visão do governo de liberar e de outra visão do Rodrigo Maia, da Câmara, de não liberar. Então digamos assim, defende o abandono da regra do ouro e o outro defende a ideia da lei de responsabilidade fiscal. Então esse conflito está presente.
Isso é pegar, pegar financiamentos para utilizar pagar nos salários, gastos, para pagar despesas correntes. gastos básicos. Seria como se tu fosse com uma família, pegar dinheiro no caderneta, no cheque especial, no cartão de crédito para financiar dívidas assim primárias, né? Bom, e os outros índices? Falamos em inflação, agora a questão da reforma trabalhista, tem essa guerra aí que estão enfrentando o governo, enfrenta que ainda não há votação, não há número suficiente para aprovação da reforma da Previdência. Isso vai ser nesse ritmo assim mais lento? Bem, o governo em dezembro abandonou a ideia de aprovar, pelo mínimo na Câmara, que era a ideia inicial, e transferiu para o fim de fevereiro. Então agora em fevereiro volta a batalha no padrão inicial. Nesse momento nós temos um compasso de espera, né, em função do... Nós estamos esse porque momento... o governo não tinha votos para aprovar na Câmara, que era a ideia dele, e deixar o Senado para depois terminar seu recesso parlamentar. No momento que o recesso parlamentar chega ao fim, o governo vai ter que colocar de novo a reforma previdenciária em pauta. Para a gente finalizar a questão do Rio Grande do Sul, deve haver agora no final deste mês convocação extraordinária por parte do governador para votação de alguns projetos. Bom, o principal deles, esse do regime do regime fiscal, né? De recuperação fiscal, que é um outro ponto importante para o Estado. Eu acho que para os estados, né? O Rio de Janeiro foi o primeiro a entrar nesse processo, outros estados estão na fila, inclusive o Rio Grande do Sul. Nós não temos uma alternativa para resolver este problema no curto prazo. A ideia, a crítica que se faz, que a dívida volta elevada daqui a 3 anos, é uma constatação. Mas neste momento, para equacionar o problema dos salários, essa recuperação fiscal é imprescindível. Ok, obrigado então, Frachelli, mais uma vez, pelas informações. AntônioCarlosFrachelli.com é o blog lá do Frachelli, você encontra mais informações. E o Espaço Público de hoje fica por aqui. Mas nós voltamos amanhã, a partir das 8h30, pela TV Assembleia e TV Educativa.